Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Edição e Análise de Dados utilizando softwares. Nessa aula intitulada Importação e Exportação, nós vamos ver como entrar com dados no programa, mas não digitando dentro do editor ou do code. A gente vai ver como fazer isso trazendo arquivos para dentro do programa. Então a gente vai ver a importação e depois vai ver como exportar arquivos que a gente tenha editado dentro do programa. Nós também vamos ver, aproveitando a ocasião e porque é bem simples, a exportação de resultados de alguma análise que a gente tenha feito. Nessa aula de hoje nós vamos começar um pouco diferente. Em vez de começar no software, nós vamos criar arquivos de dados fora dele. Então eu vou vir aqui, clicar na minha área de trabalho com o botão direito em novo, e aí dentro de novo eu vou escolher documento de texto. Então agora vai aparecer aí para vocês. Aí foi criado aqui, novo documento de texto. Eu vou renomear ele como dados 1, não, vou chamar de VG, porque ele vai receber valores genéticos aqui, por exemplo. Aí eu vou abrir esse bloco de notas e vou configurar aqui na tela de uma forma como que seja possível vocês enxergarem. E eu vou começar a digitar os dados que eu tenho para esse arquivo. Então, a primeira coluna vai ter informação de animal e a segunda de valor genético, VG. Aí eu vou aqui, primeiro animal, 1433, VG 6.9. Segundo animal, 1455, VG menos 5.6. Aqui para deixar mais bonito, eu vou colocar ponto debaixo de ponto, mas não tem problema. 1333, valor genético 1.1. 1555, valor genético menos 4.1. 1437, valor genético menos 1.6. 1454, valor genético 7.9. 1483, valor genético menos 2.6. E aí eu poderia continuar aqui editando os outros, mas como não é esse o meu objetivo, eu já vou salvar esse arquivo e vou fechar ele aqui. Mas já sei onde ele está na minha área de trabalho. Agora eu vou fazer o que? Eu vou importar esse arquivo para o SAS. Por quê? Eu digitar isso aqui lá no software de análise estatística é muito fácil. Mas imagina que em vez de ter aqui 8 colunas, 7 de dados mais o cabeçalho, eu tivesse 10.000 e eu já tivesse esse arquivo pronto. Não faz sentido eu também ficar copiando e colando lá no SAS e aí meu código do SAS fica carregado e pesado, cheio dessas linhas de informações que eu poderia ter. Então às vezes é muito mais fácil eu levar para lá o arquivo de dados, né, para não ficar pesado na hora de eu rodar. Vai ficar mais fácil para ele. Agora eu vou criar mais um arquivo para ser importado, mas dessa vez eu vou criar em um outro formato, no formato do Excel, XLSX, né? Então eu vou clicar com direito, vou vir em novo, aqui não vai dar para vocês verem, porque está pequena a tela, e eu vou vir em planilha do Microsoft Excel. Aí eu vou jogar ela aqui para baixo e vou renomear ela. Dessa vez eu vou chamar de genômica. E aí, vejam que a minha eu mantive o .xlsx. Na de vocês, no computador de vocês, pode ser que na hora que vocês criaram esse novo arquivo, criar um novo aqui, ele não vinha aqui com esse ponto .txt nesse aqui, e não vinha com o ponto
XLS nesse aqui. Por quê? Porque por padrão o Windows hoje ele omite a extensão do arquivo. Como que a gente verifica a extensão? A gente clica com direito no arquivo e vai em propriedades. Aí vai em propriedades, a gente consegue verificar aqui, ó, esse novo documento de texto, .txt, por exemplo. Se você no seu omitido isso e você vir aqui nas propriedades e você tiver salvado como XLS, ele vai achar que esse XLS é do nome, ele vai salvar um novo ponto .xlsx, ó. Então vai ficar assim, essa é a extensão e esse aqui, ó, vai ser o nome do seu arquivo. Isso pode gerar um pouco de confundimento na hora que você solicitar para importar ele. Então tome cuidado se o seu computador mostra ou não mostra essas extensões já. Aí vou abrir o arquivo, o Excel, e vou colocar num tamanho aqui, ó, que a gente consiga enxergar na tela, que acabou ficando um pouco pequena. E aí eu vou digitar outros dados aqui, ó, o animal, e aqui em vez de ser o valor genético, vou chamar de genomic value, vou chamar só de genômica. E aí eu vou digitar os animais aqui, ó, vou digitar 7 igual ao outro, não vou digitar todos que eu tenho, porque não faria sentido, só para o aprendizado aqui, para treinamento. Então, 1433, o valor era de 0.65. E tudo isso aqui também são dados inventados, tá? Não leve a sério. 2.25. No Excel de vocês, o meu já voltei para 0,65, voltei para vírgula. Porque há pouco tempo eu tinha mudado ele para ponto, para ficar compatível com outro programa que eu utilizo. Então pode ser aqui com vírgula, igual o de vocês. 13.33 menos 1,50 15,55 menos 2,85 14,37 3.15 14,54 2,65 e 14,57 menos 4,3. Então temos aqui, ó, outros valores diferentes, mas uma coisa interessante, ó, notem que são os mesmos animais que a gente, alguns, né, animais aqui coincidem com os que a gente digitou no outro arquivo, não é isso? Não, aqui, ó, 14,54, 14,83, eu pulei 1, e aqui vai ser menos 2,55. Agora todos vão coincidir com o outro arquivo que nós tínhamos digitado antes em TXT. Depois vocês vão ver por que a gente fez dessa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui as configurações do meu para ficar igual de vocês, né? Então eu vou abrir aqui uma pastinha do Windows Explorer, né? E vou em exibir opções, e aí no modo de exibição eu vou passar a marcar isso aqui, ó, no de vocês está marcado. Se vocês quiserem que fique igual o meu estava, vocês desmarquem, né? Só que tome cuidado, todo arquivo que você tirar esse final da extensão, se você desmarcar aqui, você vai alterar o formato dele. Aí pode ser que fique corrompido, não entenda, não consiga ler, né? Então agora eu vou ocultar para ficar igual ao de vocês. Aí eu vou aplicar essa opção que vem como default nos computadores de hoje em dia. Ocultar a extensão. Aí sumiu, ó. Aí vamos ver lá o que eu falei, ó. Propriedades. Aqui, ó. Então, ó, não fica a extensão aqui em cima. Desculpa, eu te falei que se vocês salvassem ele, por exemplo, .xls, vamos ver aqui, ó, igual eu falei, ó. Renomear .xlsx, ó. E aí, na hora que você vai nas propriedades dele, ó, não é isso aqui que é a extensão. Achei que ia ficar xlsx, ó.
Aqui, quando você faz desse jeito, aonde vai estar especificada a extensão dele, para você verificar no de vocês, é aqui embaixo, ó. Tipo de arquivo, tá bom? Então, só corrigindo aí. Então, vou deixar do jeito que está o de vocês. E se a gente quiser verificar a extensão, a gente vai em propriedades e olha qual é a extensão aqui. Aí o que nós vamos fazer agora? Agora sim nós vamos para o SAS, né? Então eu vou colocar aqui o endereço, se você esqueceu, não lembrou de salvar nos favoritos. E você digita o endereço na barra do navegador, faz o login da mesma forma que a gente viu nas aulas passadas e você vai entrar dentro do seu SAS. Aí aqui a gente pode começar um novo programa. Só que eu vou clicar na pasta que está o nosso curso e olha só, antes de eu clicar, deixa eu clicar fora aqui. Ó, tá vendo que isso aqui está desmarcado? Ó, e na hora que eu clico na pasta de curso, passa a ficar marcado. Isso é o que? O upload, né? Para a gente subir arquivos para a nuvem. Antigamente, no SAS era muito fácil eu importar arquivos, porque eu importava de dentro do próprio computador. Então, para mim importar do Excel, eu chamava proc import o procedimento. E para mim importar de arquivos de texto, eu podia usar dentro de um data mesmo um comando chamado infile, para mim designar o nome desse arquivo. Então, basicamente isso que eu fazia. Agora é um pouco diferente, porque mesmo eu estando aqui nesse navegador, nesse computador, eu não consigo permissão para acessar arquivos de dentro do computador. Então, primeiro eu preciso trazer arquivos do computador para nuvem. E aí, na nuvem é que eu vou solicitar esses arquivos para dentro aqui do nosso programinha que vai ser criado com o nosso código aqui. Então, eu vou clicar numa pasta curso, o upload vai ser liberado aqui, ó, vai ficar visível. Aí o que eu vou fazer? Eu vou escolher arquivos no meu computador. Então, eu vou buscar na área de trabalho que estão os arquivos que a gente criou, que foi o VG e o Genômica. Eu posso selecionar um, eu vou lá e coloco abrir, ou eu posso pressionar o Ctrl e selecionar os dois juntos, ó. Aí ele fica desse jeito, vai baixar os dois juntos vai fazer o upload dos dois juntos, né? Não é baixar, é subir, né? E aí, quando eu clicar na pasta cursos, olha, além dos arquivos de aulas anteriores ou próximas, porque eu não gravei em ordem correta, nós temos aqui o XLSX, ó, o nosso Excel, e temos aqui o TXT. Agora que a gente tem eles aqui, já está liberado então para a gente poder usar os dados dele, fazer referência a esses arquivos para importar os dados para o nosso programinha que a gente vai começar a digitar aqui. Então vamos começar importando o TXT. Basicamente a gente vai criar um banco de dados, um data, vou chamar ele de VG também, poderia ser outro nome. Para mostrar que poderia ser outro nome, vamos chamar de valor. E aí a gente pode pôr aqui, em vez do input, a gente pode pôr o infile. E aí dentro do infile a gente põe o endereço dele. Só que não vai ser o endereço do nosso PC, porque o programa não vai conseguir acessar. O nosso computador vai proteger ele do acesso de um programa dentro de um navegador, impedindo que dados sejam roubados do nosso computador, né? Então ele protege, né? Bloqueia. Então o que a gente fez foi trazer ele primeiro para a nuvem, fazer o upload dele, autorizando, né? E aí a gente vai em propriedades aqui, ó, desse VG, aqui na nuvem, e a gente pega o endereço dele na nuvem. Então eu selecionei aqui, ó, apertei Ctrl C para copiar, vou fechar aqui e vou colar aqui dentro. E aí, para a gente poder visualizar, eu vou colocar um proc print e o run. E aqui, se não me engano, eu tenho que ter o input também para declarar as colunas, porque senão era animal e VG. Senão eu acho que ele dá problema. E aí, se não me engano, eu não precisava ter
o cabeçalho lá no arquivo. Então aqui, ó, repetiu aqui, ó, o cabeçalho, porque ele é alfanumérico, né? Então eu coloquei ele no input. Então o que eu poderia fazer aqui, eu poderia colocar também que, vamos ver se vai funcionar essa condição. Se o animal foi igual a um dado perdido, foi igual a um ponto, then delete. Então excluir essa primeira linha ali, ó. Essa daqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Funcionou. Já ficamos sem aquela primeira linha de problema. Agora vamos fazer a mesma coisa para o arquivo do Excel. Só que aí o comando é diferente. Nós vamos usar o proc import. E aí nós vamos informar o endereço não pelo infile, mas pelo data file. E aí a gente coloca entre aspas o endereço. Para colocar a gente tem que vir aqui, ó, e clicar com direito nesse arquivo aqui e em propriedades aqui. E aí vai aparecer o endereço aqui do lado. E aí eu não coloco ponto e vírgula aqui, ó. A maioria dos comandos fecha com ponto e vírgula aqui. Mas esse aqui a gente vai continuar com dbms e aqui a gente vai colocar xlsx, porque poderia ser xls, poderia ser alguma outra versão que não seja Excel também, aqueles ODTs da LibreOffice, né? Provavelmente eles também têm a opção aqui, eu não trabalho muito com eles não. Alt igual a genomic, por exemplo, o nome do que eu quero dar, tipo, para mim não ter que criar esse data, ele já vai criar aqui para mim. Esse aqui chamava valor, esse outro aqui vamos chamar de genomic, não sei. E agora sim, o ponto e vírgula. E aí a gente pode dar um outro comando aqui, ó, get names. E aí a gente pode pôr no ou pode pôr yes. No caso do yes, a gente vai falar que os nossos dados possuem cabeçalho. Então ele vai pegar a primeira linha de dados e assumir ela como o nome das variáveis. Então a gente não vai precisar de declarar um input aqui, o nome dessas variáveis, porque ele já faz essa declaração pegando lá no Excel, nesse xlsx, a primeira linha como o cabeçalho, porque a gente usou a opção getNames igual yes. Vamos ver se vai funcionar. Então funcionou aqui, né? Então temos os animais e aqui os valores genômicos. E aí a gente poderia direto, é comum a pessoa colocar um ponto e vírgula aqui. O que acontece? Eu vou rodar de novo. Ó, não apareceu nada nos resultados e no log, ó, erro. Aí você clica duas vezes no erro e vai aqui em cima que ele provavelmente vai te mostrar onde que deve estar o seu problema. Então ele fala que o nome do arquivo, né, que vão sair os dados no SAS, deve ser informado. Então você fechou o ponto e vírgula antes de informar ele. Então nem sempre que foi ele pediu esse alt genômico aqui. Nem sempre ele vai te informar aqui, ó, no erro, falta um ponto e vírgula. Ele não consegue perceber muito bem isso. Ele consegue perceber que você fechou antes da hora porque você não informou alguma coisa que dá erro fatal para ele, né? Então tem coisas que precisam do ponto e vírgula antes e tem coisas que não pode ter ele, porque elas fazem parte do mesmo comando na sequência. Poderia ter sido diferente, eles terem colocado o ponto e vírgula programado diferente? Poderia, mas programar assim a gente tem que respeitar as regras de quem programou, porque senão não vai rodar direito. Então agora nós temos dois arquivos. Inclusive a gente pode visualizar eles aqui, ó, em Libraries, nas bibliotecas, no Work, né? Então dentro do Work nós temos aqui o valor e também temos esse aqui chamou de genômico, então genômico aqui. Esses outros é que eu estava mexendo com outras coisas antes.
Então ele acabou, ainda está salvo, porque eu não fechei o SAS ainda depois que eu mexi com essas outras coisas. Então, temos aqui o animal e o valor genômico. Então podemos fechar essa daqui e voltar aqui para o principal. Se eu quiser imprimir, em teoria era para me pôr o quê? O próprio print aqui, né? E aí eu só quero imprimir essa segunda parte, ó. Vou salvar aqui, ó. Só estou nessa segunda parte selecionado, ó. Se eu quisesse rodar tudo, eu teria que não selecionar, né? Cliquei no bonequinho, ele vai rodar só o que está selecionado. Então, em teoria, a gente teria feito correto. Aí tome cuidado sempre com o SAS, ó. Não tem alerta de erro, nem não tem alerta, nem tem erro. Aparentemente você fez o que você queria, né? Não, ó. Porque aqui, ó, ele imprimiu o quê? O valor. Ele não imprimiu esse alt genômico aqui, ó. Por quê? Quando você não declara aqui, ó, data igual, ele vai rodar o último criado. E o último criado foi esse valor. Esse genômico foi criado, mas foi criado de uma outra forma que não contabiliza ele para o ProcPrint achar. Então, se eu quiser que rode o genômico, que é esse data que está aqui, ó, que não foi criado como um data, foi criado como um alt, dentro de um procedimento diferente do ProcImport, então eu tenho que especificar data igual a genômico, porque aí ele vai buscar na libraries work, que é o default padrão, ponto genomic. Agora vocês vão ver como é que é. Ó, eu vou tirar primeiro para vocês verem que vai rodar repetido, ó. Eu vou rodar tudo, porque vai rodar o de cima, o ProcPrint de cima, e depois de baixo. Vocês vão ver como sai duas vezes a mesma coisa, ó. Ó, tá igualzinho, ó. 6.9 até menos 2.6. Agora, se eu especificar aqui, ó, que o data é igual ao genomic, aí sim vai funcionar corretamente. Só porque esse genômico não foi criado como um data. Se ele fosse criado aqui antes como um data, ele seria o último data, então ele seria nesse ProcPrint lido. Então agora que eu especifiquei, aí ó, saiu diferente. Ó. Esse é o do Genomic, do Excel, e esse é o do TXT. Não está mais repetido do TXT. Então tomem cuidado, às vezes ele não mostra erro, mas não é o que você quer. E agora o que eu quero? Eu quero juntar, posso querer juntar esses arquivos, porque ó, aqui eu tenho animal, aqui eu tenho o mesmo animal. Então eu posso querer juntar os arquivos por animal, por exemplo, e mantendo as duas colunas aqui de resposta, o valor genético predito e o valor genômico. Então eu poderia querer juntar. Como que eu posso fazer isso? Então, uma das opções seria eu criar um novo data, ó, data, e nesse data eu vou concatenar. Vamos chamar de CH, concatenar horizontalmente. Não, desculpe, verticalmente. Né? E aí eu vou fazer que ele seja uma cópia, um set. Primeiro eu vou fazer para vocês só uma cópia de um só, né? valor. Eu poderia querer continuar editando esse valor, que é esse data aqui, ó, do TXT, com um outro nome, editar a partir daqui e manter o original guardado para outras análises, né? Então eu vou colocar aqui ó, o ProcPrint. E aqui eu não preciso especificar o data porque foi criado o último data que é esse CV, então ele vai imprimir esse CV. Se eu faço isso, olha só o que ocorre. Eu rodo só essa parte. E ele sai a mesma coisa que saía na tabela valor. Por quê? Porque ele é um set do valor, ele é uma cópia do conjunto valor, certo? E aí, só que agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer que ele seja uma cópia do conjunto valor junto com o outro data, que não foi criado como data, foi criado como um alt, dentro do ProcImport, que é o Genomic. Então, na hora que eu imprimir aqui ó, esse CV, vocês vão ver que vai acontecer algo diferente. Ó. Ele copiou o animal aqui, ó, como ele viu que
tinha duas colunas iguais, tinha uma coluna em comum aos arquivos, que era a coluna animal, ele pôs um debaixo do outro nela. Ó. Terminou aqui, começou a outra, repetindo os animais. Só que o VG não tinha na planilha genômica. E o genômico não tinha na planilha valor. Então, os que não tinham ficaram como dados perdidos. Então, ele considerou que eram variáveis diferentes. Essa forma aqui, ele concatena colocando um arquivo de dados em cima do outro. Quanto que ela vai ser útil para a gente? Ela é útil em casos em que a gente tenha planilhas de dados distintas, mas com as mesmas colunas. Então, a gente tem aqui o animal, a gente tem aqui o peso, aqui a gente tem uma data, aqui a gente tem, e assim vai, 3 pontinhos. Isso aqui, por exemplo, eu coleto nossa planilha na fazenda A. E aí, eu coleto o primeiro animal, o peso, a data, e assim vai, as outras características dele. O segundo animal, o terceiro animal. O que eu posso querer fazer aqui? Eu posso criar uma nova variável aqui, chamada fazenda. E aí eu coloco que ela é A, em todos esses animais da fazenda A. Na fazenda B, eu coloco que ela é B. E aí eu vou ter também o animal, o peso, a data e as outras variáveis aqui, ó. Então eu vou coletando nessa fazenda as informações de cada animal. E aí eu faço o quê? Eu faço um set, né? Vamos supor que eu chamo o primeiro arquivo de faz A e o segundo de faz B. Importo esses dados, levo para a nuvem. Depois faço o proc import ou o infile lá, dependendo se está em TXT ou XLS. Aí depois eu posso fazer um completo, um data completo, ponto e vírgula, que é um set do quê? De faz A, espaço, faz B, ponto e vírgula. E aí ele vai juntar essa coluna com essa aqui, ó. Então ele vai apagar esse cabeçalho aqui e vai colocar esse aqui, ó, embaixo desse. Então vai continuar aqui, ó, como se fosse um único arquivo. Peso vai acabar esse cabeçalho e vai ficar aqui, ó, um debaixo do outro. Data vai acabar esse cabeçalho e vai ficar um debaixo do outro. E todas as variáveis comuns, inclusive a fazenda, se é a fazenda A ou a fazenda B. Então, nessas situações em que as mesmas variáveis são medidas em arquivos distintos, o melhor comando a ser utilizado é o set, né? Pois se aqui é set. Deixa eu apagar aqui e pôr o melhor, porque a minha habilidade com o mouse não é muito boa, né? Vocês já perceberam. Então, seria como? Seria, ó, data completo, ponto e vírgula, set, espaço, faz A, espaço, faz B, se fosse esse o nome dos arquivos, ponto e vírgula. Eu podia continuar trabalhando com esse arquivo aqui embaixo, inclusive dar o proc print e o run. E esse proc print ia funcionar porque o último data criado é o completo. Mas nesse caso aqui não é isso que eu quero. Por quê? O que eu queria é que juntasse, ó, já que esse animal se repete aqui, ó, o que eu queria é que esse genômico viesse aqui, ó, se é o 1433, ele viesse aqui, ó, 0,65 para cá, para aqui para cima. E assim por diante. Então, a minha não é uma concatenação, é como se fosse uma concatenação horizontal, mas eu vou fazer por animal. Então, eu vou fazer uma mesclagem respeitando a posição de cada animal, usando como balizador a coluna de animal. Como que eu faço isso? Em vez de eu usar isso aqui, ó,
eu vou chamar então, esse aqui eu vou mudar o nome para unir. E o de baixo eu vou mudar o nome para mesclar. E mesclar é diferente de unir. A gente vai usar o merge. E a mesclagem ela depende de uma coluna para balizar. Vai mesclar por quê? Vai mesclar, nesse caso, vai ser pelo coluna de animal. Então tem que colocar o by, que é por animal, né? Só que se a gente rodar, ó, vai dar erro. Mas por quê? Vai dar erro porque aqui, ó, esse procedimento de mesclar, o mesh, diferente do set, ele, como ele é feito por animal, diferente do set anterior, acredito que até o set, se você fizer alguma opção que seja por animal, ele vai exigir que os seus dados de ambos os arquivos anteriores aqui, ó, estejam ordenados por animal antes de serem mesclados. Então, como que a gente faz isso? Então, o programa ele não faz automaticamente para a gente. Seria legal que ele fizesse, né? Mas ele, com medo de algum erro, né? Ele exige que você mesmo faça isso. Então, a gente pode pedir aqui um proc sort do data igual, o primeiro é valor by animal. E vamos run aqui, ó. Podemos executar. Depois a gente pode pedir um outro proc sort do data igual a genomic by animal. E run. Então, uma vez que a gente colocou antes essa ordenação desse data valor por animal e do data genômico por animal, ambos estão ordenados pela variável que a gente vai mesclar. Então, a gente pode usar sem problema, criar o data mesclar aqui com merge valor genômico aí. Vamos rodar e ver se o que eu falei é verdade. Então, rodou. Então, o animal, na segunda coluna, o VG, e na terceira, o genômico. Então, ele agrupou, né, pelo animal. Então, isso é uma grande vantagem, porque dependendo do seu conjunto de dados, pode ser que o mesmo animal ele seja avaliado para características distintas. Então, vamos supor que você tem uma planilha para as características de abate, né? Os animais foram para o abate e você tem a identificação do animal e todas as variáveis que você coletou naquele abate. Mas antes de abater, você mensurou lá, por exemplo, o consumo, mensurou o ganho, mensurou várias outras coisas em uma outra planilha para os mesmos animais. Então, eu quero, por exemplo, se eu quiser fazer uma correlação entre esse e esse, essa correlação tem que ser feita por animal, porque senão vai estar errado se eu fizer cada um ordenado de um jeito, né? Então, para me agrupar todas as variáveis que eu for analisar depois, de planilhas diferentes, por uma unidade experimental em comum, para cada unidade experimental em comum, por exemplo, animal, poderia ser por gaiola, ser experimento de nutrição, alguma outra coisa, né? Eu posso usar o merge. Então, é uma alternativa bem interessante. Então, se no anterior eu tinha a fazenda 1, fazenda A e a fazenda B, e obviamente o animal não vivia ao mesmo tempo na fazenda A e na fazenda B, então o animal mudava, os animais estavam nessa fazenda, os animais estavam nessa, então era melhor. Agora as variáveis eram iguais, então era melhor eu agrupar assim, ó, né? Verticalmente. Nesse exemplo que a gente viu agora, é o caso em que o mesmo animal ou a mesma unidade experimental, ela ocorre em várias planilhas de dados. Então, eu tenho aqui a unidade experimental, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho outra planilha, mas as unidades experimentais em todas as planilhas se repetem. Não são as colunas que se repetem, são as linhas que se repetem. 4, 5. E aí eu posso ter aqui características de rendimento de peito, se fosse aves, por exemplo. Eu posso ter medidas de algumas vísceras, né? Eu posso ter o peso
do animal em jejum, poderia ter várias características. Aqui eu poderia ter o ganho médio diário, lá que eu tinha lá no setor, antes de levar as aves para o abate. Poderia ter a idade do primeiro ovo, não sei porquê, se eu quisesse medir, né? E várias características que eu quisesse. Eu poderia, inclusive, podem ter experimentos também de postura e pode ter também planilhas para medida da qualidade do ovo. E às vezes mais de uma planilha. Nesse caso, eu não quero unir um debaixo do outro, porque não faz sentido algum. Eu quero unir o que? As unidades experimentais e colocar de forma que isso aqui vira um arquivo só e fique uma variável depois da outra. Então eu quero unir por unidade experimental esse arquivo e quero unir as variáveis deles. Então a gente vai fazer uma mesclagem, né? Então é como se fosse uma concatenação, só que em vez de ser vertical, ela é horizontal. Então nesse caso a gente tem, por exemplo, o arquivo A, vamos chamar de arquivo 1, arq1 e arq2. Então a gente poderia colocar aqui o nosso data mesclado. Basicamente é isso, ponto e vírgula. E aí a gente tem que colocar o merge. Arq1, em vez de pôr o set, põe o merge. E arq2, ponto e vírgula. Só que nesse caso a gente tem que escolher by. E aí aqui no caso que tinha em comum entre ambos os arquivos para conectar e ligar eles, para ligar as linhas de dados, é o UE, unidade experimental. E aí a gente pode usar o run. Só que, lembrando que só vai funcionar se antes a gente tiver usado os proc sorts. Tanto no arc... deixa eu apagar isso aqui. Tanto no arc1 quanto no arc2. Então, data igual a arc1. Antes a gente teria que ter feito isso, né? By UE e run. E ter feito a mesma coisa com o arc2, antes de fazer o merge. Então é basicamente isso. E aí a gente conecta linhas de um mesmo animal, unidade experimental, que estão em arquivos com variáveis distintas, para unir essas variáveis por esses animais ou unidades experimentais. Vou aproveitar esses resultados aqui para mostrar algumas questões de preferência aqui. Aqui tem quando você clica aqui nesses 3 pontinhos, parece que é aquele de ampliação de aplicativo no celular, né? Você pode, se você tiver interesse, esconder algum item aqui embaixo no View. Eu não tenho interesse em fazer isso, mas o mais importante está em algumas preferências que a gente tem aqui. Nem todas são tão importantes. Como você deve ter percebido, ou vai perceber ao longo do curso, eu uso de indentação um tab, a tecla tab, com 2 espaços. O padrão são 4 de vocês. Isso é legal para você indentar seu código, mesmo que não seja igual ao Python, e essa indentação ela não sirva para indicar se você está entrando ou saindo de alguma função, mas é legal para você organizar melhor seu código se você quiser utilizar, né? Aqui o tamanho da fonte. Quando eu ministro o curso, geralmente eu costumo aumentar o tamanho da fonte para que vocês enxerguem os códigos. Isso aqui são opções, por exemplo, no editor, né? Tem aqui opções para o log e tem opções também para os resultados. Aqui o meu eu uso esse HTML Blue, mas vocês podem mudar os resultados para o formato que vocês quiserem. Vamos testar um outro aqui. Esse aqui se chama Análises. Vou salvar. Ele não muda de cara. Eu vou ter que rodar de novo. Presta atenção como está aqui. E eu vou rodar de novo.
e aí ele vai colocar num outro formato. O ruim é que você acaba tendo que toda hora rodar de novo para você fazer os testes e ver qual que você gosta mais, qual que você adapta melhor, né? Deixa eu testar um outro, vou brincar com um outro aqui, eu vou testar esse do Excel. Deixando um outro no resto dessa aula. A mesma coisa aqui. Tá. Vamos testar um último aqui. Festival. Deve ser extravagante. É. Amarelo não, né? Tá. Vamos mudar pro Fence. Vamos testar e ver como é que é. Ah, esse é bonito. Eu vou deixar esse. Então a gente pode ir para o código aqui e algumas coisas que a gente poderia fazer, a gente pode salvar esse código e imprimir ele, né? Se a gente quiser. Imprimir ele como PDF ou com outro, ou imprimir na impressora mesmo. Outra coisa que você pode fazer eu costumo às vezes, você pode baixar ele daqui, né? Você pode fazer o download dele daqui. Só que ele vai ser feito download de .sas, em outros programas não abre. Eu costumo copiar ele e colar num bloco de notas se eu quero. O problema é que você perde todas essas colorações bonitas que te ajudam a identificar os comandos e as diferenças entre eles. Mas é uma possibilidade. E aqui os resultados, para me entregar quando eu faço uma análise para alguém, eu venho aqui, ó, e eu vou na área de trabalho e salvo, né? Geralmente eu salvo com o nome da pessoa que eu fiz a análise e o mês e o ano. Eu poderia também querer utilizar um outro programa, por exemplo, programa de avaliação genética, para rodar dados que foram editados no SAS, né? Passaram por um processo prévio de análise, sofreram alguma edição de banco de dados e agora eles estão no formato de análise, eu preciso exportar eles. E aí o que eu poderia fazer nesse caso é o seguinte, eu gerei aqui no Libraries, né? Eu tenho os works, então eu tenho, por exemplo, o work mesclar, que é esse último. Uma possibilidade poderia ser eu utilizar o formato TXT. Então eu poderia chamar aqui, ó, vou escolher chamar de data saída. Eu vou fazer aqui lá uma cópia do mesclar, que já existe. E aí, dentro desse data, eu vou usar o comando file, semelhante ao que eu utilizei aqui, ó, para o infile, só que não se chama outFile quando vai sair. Quando entra ele é infile, mas quando vai sair ele é só file. E aí o que eu posso utilizar? Posso colocar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então eu coloquei o mesmo endereço, mas se eu deixar com esse mesmo nome de arquivo TXT, ele vai substituir o VG que já existe lá, que foi o que eu importei. Eu não quero isso. Eu quero que ele crie um novo que se chama mesclar, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui esse mesclar, tem put 3, eu quero que apareçam as 3 colunas lá, que são o animal, o VG e, se não me engano, o outro era genomic, né? Vamos ver se é isso mesmo, vamos olhar no output aqui, ah não, ficou genomic, não sei porquê, mas já que ficou, vai ser isso mesmo. O nome do arquivo ficou certinho. Lá no original devia estar errado. Sem problema. Então vai ser isso mesmo. Vai ser igual ficou lá. O que isso significa? Não tenho a mínima ideia. Run. E aí eu vou rodar. E aí o que eu espero que ocorra? Ele não vai conseguir colocar
esses dados no meu computador, porque ele não tem acesso. O meu computador bloqueia sites da internet tentando colocar coisas dentro dele. Ele não vai deixar isso. A não ser que vocês estejam com aquela versão que eu expliquei na primeira aula, que é mais difícil de utilizar, da máquina virtual. Então é provável que vocês possam colocar nela endereços já de dentro do computador. Talvez vocês consigam. Então, gerei aqui, ó. Não, esse aqui é o que eu peguei inicial. Cadê o .txt? Como é que é o nome? Mesclar. Aqui, ó. Gerei, ó. Então, agora, o que eu tenho que fazer para baixar ele para o computador? Mesclar.txt. Eu tenho que vir aqui, ó. Se antes, para colocar ele aqui na nuvem, eu tive que usar o upload. Aqui eu vou usar o download, né? É o mesmo que vocês usam aí para baixar fotos e outras coisas interessantes. Então, você pode baixar o banco de dados para, por exemplo, a área de trabalho do seu computador ou para algum outro lugar. E aí, como você autorizou aqui, o computador vai deixar que você baixe. Então, essa é uma possibilidade. Será que funciona mesmo? Vamos abrir o arquivo aqui, ó. Então, ele veio para cá, só que ele vem sem o cabeçalho nesse formato. Não tem problema. A gente poderia identificar. Até porque, geralmente, quando a gente utiliza isso, depois a gente roda em programas que não usam cabeçalho. Você tem que guardar um arquivinho auxiliar com a legenda, né? E se eu quiser o arquivo em Excel? Aí, em vez de eu usar lá, era o proc import para entrar com ele do Excel, e para sair com ele, vai ser o proc export. Então, a gente vai colocar aqui o nome do data que a gente quer, que vai ser o mesclar. E aqui nós vamos usar o comando alt-file, não é mais só file, então o procedimento ele pode mudar o comando responsável por identificar um determinado endereço. Eu vou copiar o endereço aqui, ó, do curso na nuvem. Eu não consigo jogar ele para o computador, porque o computador vai me bloquear, pensando que possa ser um vírus ou alguma coisa assim da internet que ele não possa causar dano, né? Então eu vou mesclar, vou colocar mesclado, vou mudar o nome, .xlsx. Como o formato é diferente, eu poderia até deixar o mesmo nome, que não ia ter problema em substituir não, porque ele consegue ver a diferença nos arquivos por conta da extensão, mas vamos mudar para não confundir. E aí depois do alt-file eu vou colocar o dbms. Então vocês vão ver aqui, ó, tudo muito parecido com o proc import. Então no dbms eu vou colocar xlsx. Por que eu não vou colocar Excel? Porque a gente quer trabalhar xlsx, a gente quer trabalhar com essa versão mais nova do Excel, né? E aí dbms, não, aqui vou replace também. Quando eu coloco replace, para que eu uso esse comando? Porque às vezes eu já fiz isso aqui, modifiquei e rodei de novo as análises. E aí eu vou lá olhar nos resultados que eu exportei para poder utilizar o software, por exemplo, e não mudou nada dentro das alterações que eu fiz aqui dentro no código. Porque ele não conseguiu substituir aquele arquivo anterior que já estava salvo lá. Então eu coloco o replace para permitir ele que ele substitua. Eu digo para ele que ele pode sim escrever por cima de outro arquivo já existente que tenha exatamente essa identificação de endereço e nome. Então isso é interessante porque vamos supor que você não queira substituir, isso poderia gerar algum problema. Então é bom que exista esse comando para você autorizar ele, né? Para você também estar ciente e não substituir um arquivo que não poderia ser substituído, né? Então salvar ele, fazer um backup antes de rodar de novo, caso você não queira. E essa aba aqui, ó, vou chamá-la de dados. Basicamente, isso aqui é aquela abazinha do Excel que geralmente vem como plan 1, plan 2 e plan 3. Tome cuidado aqui também, porque você acha que tem um ponto e vírgula aqui, não tem, aqui também não tem, e aqui também não tem. O primeiro ponto e vírgula ele vem aqui, então isso confunde um pouco.
Então, cada procedimento ele pode ter regras um pouquinho diferentes um do outro. Essa falta de regularidade é uma das coisas piores em linguagem de programação. O SAS ainda é muito regular, né? Não varia tanto de um... Depois vocês vão ver os procedimentos de análise, o comando que identifica a declaração de modelo, quais variáveis são classificatórias. Geralmente eles são os mesmos em diferentes tipos de análises. Mas é tipo os verbos irregulares em inglês, né? Que dificulta um pouco, e o inglês é tão legal, fácil em comparação a outras línguas, porque ele tem muita coisa irregular, né? Então, quanto mais regular for a linguagem de programação, mais fácil ela será de ser utilizada. Vamos rodar para ver o que acontece? Quando a gente roda, ó, ele vai lá e vai criar aqui, ó, no curso, uma pasta, como é que é o nome que a gente deu? Mesclado.xls. Vamos procurar aqui, mesclado.xls. Agora, se eu quiser fazer um download, basta eu vir aqui, ó, e eu até já tinha feito, né? Então, deixa eu substituir na área de trabalho. Vou substituir. E pronto, agora eu tenho permissão porque eu autorizei o download, né? Então, é assim que funciona. E aí, será que funcionou? Vamos clicar aqui, ó, mesclado. E aí, ele está dizendo que está protegido. Vai me perguntar se eu confio. Vou habilitar a edição aqui. Protege contra macros, né, que possam danificar o computador. Então, sim, tem que tomar cuidado com não pegar planilhas na internet quem você não confia, né, não conhece. E aí tá, ele sai aqui com o cabeçalho direitinho, e aqui não veio plan 1, né, veio como dados, que foi o nome que a gente deu para ele lá. Então aqui a gente poderia ter, vamos ver quantas linhas de dados, olha, 1.048.576 linhas de dados, se tivesse lá trazendo para cá essas informações exportando no Excel. Não é o caso, aqui a gente só tem 7 linhas de informação, né, e uma de cabeçalho. Algo que também pode te ajudar, essa interrogação aqui, ela tem um link para páginas do SAS, né? Tem a do Studio Help, Product Documentation e Studio Community, né? Então ele abre para essas páginas aqui, ó. Nessa aqui, por exemplo, ó, você tem perguntas, respostas e as visualizações, né? Tem essa daqui, ó, que você tem suporte para o produto em diversas, aqui ó, SAS Data Studio. Então você pode procurar aqui o que você tem interesse e você vai encontrar documentos referentes, né? E tem um guia aqui também. Então você pode encontrar algumas coisas interessantes, mas o SAS é muito tranquilo, porque se você sabe o nome do procedimento que você quer utilizar, basta no Google você digitar SAS, espaço, o nome do procedimento, que provavelmente você vai encontrar artigos, vai encontrar um monte de informações. Então tem várias formas de você obter informação que não seja esse curso, mas esse curso ajuda o seu primeiro contato a facilitar você a acostumar. Se você fizer todos os exercícios, digitar tudinho aqui durante as aulas, você acostuma com a linguagem. Não tem como você aprender o inglês, aprender espanhol, algum outro idioma, sem você praticar falar ou escrever, né? Então a mesma coisa com linguagens de software estatísticos. Já tem um bom tempo que eu carrego alguma versão desse slide comigo. Ele ajuda bastante a explicar para os estudantes como funciona o SAS. Uma vez que você entendeu esse slide, você entendeu o principal de como funciona para criar os códigos no SAS. O resto é tudo expansões
em algum sentido de alguma análise que você tenha mais interesse. Mas basicamente o SAS vai ser dividido em datas e procs. Os procs são os procedimentos e os datas são as criações de tabelas. Então, toda vez que você coloca um data e um nome na sequência, você cria uma tabela de dados. Não tem como você rodar a análise se você não tiver os dados. E não tem como, mesmo que você tenha os dados, você realizar nenhuma análise se você não tiver um procedimento qual que você queira utilizar. Então, se você entendeu isso, que você pode gerar uma ou várias tabelas, uma tabela pode ser mais apropriada para um tipo de análise, enquanto outra pode ser mais apropriada para outro tipo de análise. Então, você pode ir fazendo procedimentos para transformar essas tabelas, e você pode fazer tabelas que são cópias de outras tabelas. Por isso que a gente viu o set, o mesh lá. Então, você pode, para uma tabela original, utilizar um determinado procedimento, e para outra que você fez algumas edições, ser melhor em uma outra análise com outro procedimento. Então, basicamente, o que o SAS tem? Ele tem tabelas de dados e ele tem procedimentos de análise desses dados. Então, os procedimentos que a gente vai ver nas próximas aulas não são só o procedimento de imprimir na aba de resultados os dados, nem só de ordenar, procedimentos de ordenar os dados. A gente vai ver procedimentos para realizar, para construir gráficos, podemos ver procedimentos para análise de variância, podemos ver procedimentos relacionados à análise de regressão e diversos procedimentos possíveis. Nós terminamos mais um conteúdo. Ficou alguma dúvida? Se sim, não deixe de anotar a sua dúvida e levar para a nossa aula síncrona. Se ela estiver atrapalhando muito o seu desenvolvimento, então aproveita e tenta entrar em contato antes para você sanar ela e conseguir desenvolver de forma adequada.